a princípio, derivadas das funções trigonométricas, continuando a sequência que a gente já começou semana passada, né, de derivados. Semana passada a gente viu derivada de potências de x, da exponencial e do logaritmo, e as propriedades. Então, hoje a gente continua com as trigonométricas, depois a gente vai para a regra da cadeia e, por fim, derivada de funções implícitas. Definir o que é uma função implícita e depois como a gente calcula a derivada dela. Tem um certo macete que facilita muito a nossa vida. Beleza? Então, em tese, a gente vai calcular as derivadas das funções trigonométricas, a do seno e a do cosseno por limites, e as demais a gente vai calcular utilizando as regras que a gente já viu, né? Regra do produto, regra da divisão, e por aí vai, que a gente viu semana passada, na aula passada. Então, vamos lá começar. Na sequência, já a primeira função trigonométrica que a gente vai ver é o seno. A gente sempre começa a definir primeiro o seno, depois a gente vai para o cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Basicamente, a derivada do seno trigonométrico. A gente já viu a derivada do seno hiperbólico, né? Só passei para vocês direto. Não precisava fazer a conta. Então, a derivada f' de seno vai ser o quê? Limite de h indo para zero, já que é a função derivada, de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Lembrando, jogando na fórmula geral da derivada. Ok? Só que aqui, as trigonométricas, a gente vai usar bastante equivalências trigonométricas para poder calcular essas derivadas, porque elas não são tão simples assim. Esse que eu vou passar, existe mais do que uma forma de demonstrar que a derivada do seno é o valor que vai chegar, certo? Eu peguei a forma mais simples de se expressar. Então, a derivada do seno, joga a função derivada do seno, vai ficar seno de x mais h menos seno de x sobre h, certo? A gente vai ter que manipular esse numerador aqui de alguma forma para que a gente mude, porque em tese aqui a gente poderia aplicar seno da soma, tudo mais, só que não vai ajudar muito, vai ficar, a demonstração fica muito longa. Então eu optei por pegar uma outra igualdade trigonométrica, que é a seguinte: seno de um ângulo P menos seno de um ângulo Q, P e Q são ângulos quaisquer, certo? A gente vai fazer a adaptação para colocar aqui, ó, porque ó, é seno do primeiro menos seno do segundo, ó, seno do primeiro menos seno do segundo. Isso a gente troca por 2 vezes o seno do primeiro menos o segundo sobre 2. Aqui, então, dentro do ângulo, faz o primeiro ângulo menos o segundo sobre 2, vezes cosseno do primeiro ângulo mais o segundo sobre 2. Beleza? Então, a gente vai usar essa segunda adaptação, porque foi a forma mais simples de se demonstrar a derivada do seno. Aí, qual que a gente vai ter que fazer uma substituição? Tem que comparar isso, né, essa nova igualdade com essa do numerador aqui. Então, nesse caso, o P tem que ser o próprio x mais h, e o Q tem que ser o x só, que é o que está aqui, ó. P, x mais h, e o Q é só x. Então, a gente faz essa substituição. Em vez de escrever, então, seno de x mais h menos seno de x, a gente vai escrever 2 seno de x mais h menos x sobre 2, vezes cosseno de x mais h mais x sobre 2, que é o que vem na próxima linha. Opa, passaram-se duas. Então, ó, limite, né, de h indo para zero, de 2 seno de x mais h, esse x mais h é o P daqui, menos, entre os dois, o Q, que é x só, sobre 2. Vezes cosseno de x mais h, que é o P, mais Q, que é x. Beleza? X menos x corta, então fica só h sobre 2. No seno, h sobre 2. Ok? E no cosseno fica x mais x2x mais h sobre 2. Tranquilo. Próximo passo. Tá reescrito aqui, né? O que eu vou fazer? É o seguinte. Aqui, a forma mais fácil de simplificar esse limite é tentar achar um limite fundamental aqui, de h indo para zero, seno de h sobre 2. Aí, o que precisa? A gente precisa ter um h sobre 2 aqui embaixo. Porque a gente viu lá em limites fundamentais, quando o ângulo é igual ao denominador e a tendência para zero, ele vai para 1. Ele é um limite fundamental que vai para 1. Então, o que a gente faz? A gente precisa aparecer um h sobre 2 aqui embaixo. Porque, ó, é h sobre 2, aqui tem que aparecer h sobre 2. Eu não posso simplesmente jogar 1 sobre 2, certo? Eu não posso dividir por 2, que eu estou mexendo na minha função. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma multiplicação por 1. Só que o meu 1 eu vou escrever de uma forma diferente. Vou escrever 1 aqui na frente, 1 vezes h, vou escrever 2 dividido por 2. 2 por 2 é igual a 1, que é o que está aqui embaixo, ó. 2 por 2 é igual a 1. Então, eu posso escrever aqui. Eu multipliquei por 1, só de uma forma diferente. O que acontece agora? Eu vou cortar este 2, certo? Com este 2 está dividindo.
Tá aqui, ó, corto 2 com 2, certo? Aí sim fica, ó, seno de h sobre 2 dividido pelo h sobre 2. Como aqui tá tudo multiplicando, eu posso colocar esse h sobre 2 embaixo só do seno. Se fosse mais em cima, eu não poderia fazer isso, certo? Como é tudo multiplicação, eu posso colocar o h sobre 2 embaixo de quem eu quiser. Se eu quiser, eu posso colocar ele sozinho aqui na frente, mas ele não vai fazer, não vai ajudar para a nossa solução. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o h sobre 2 só embaixo do seno de h sobre 2. Porque agora esse limite aqui fica sendo um limite fundamental. Então, ó, esse aqui, esse limite está circulado, limite de h indo para zero, né? Daí os dois vão para zero ao mesmo tempo. De seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2, esse vai para 1. É um limite fundamental. Beleza? E quando a gente faz o h indo para zero, o segundo vai ficar 2x mais 0, 2x dividido por 2, que é o que tem aqui, ó, 2x mais 0 dividido por 2, que é cosseno de x. Conclui aqui, a derivada do seno é igual a mais cosseno. Chegamos numa conclusão, certo? Que é igual, exatamente igual a derivada do seno hiperbólico. A derivada do seno hiperbólico é igual a cosseno hiperbólico também. Então, a derivada do seno trigonométrico é igual a cosseno trigonométrico. Então, essa é a primeira derivada das funções trigonométricas. Beleza? Bem tranquilo. Então, a derivada do cosseno trigonométrico, mesma história. Limite de h indo para zero, já que é a função derivada e não a derivada no ponto. Se fosse derivada no ponto, lembrando, era limite de x indo para p. Certo? Então, aqui, como é a função derivada, limite de h indo para zero. De cosseno de x mais h, menos cosseno de x, tudo isso dividido por h. A mesma ideia que a gente teve no anterior, a gente vai ter que pegar e manipular esse numerador aqui, como sendo o cosseno de a diferença de cossenos. Então, só que é uma regra um pouquinho diferente. Então, cosseno de p menos cosseno de q, lembrando, p a gente vai fazer x mais h, e q só o x, fica sendo menos 2 seno de p mais q sobre 2, vezes seno de p menos q sobre 2. Beleza? Por que eu optei por p igual a x mais h e q igual a x? Pela sequência que aparece, né? Porque é cosseno do primeiro menos o cosseno do segundo aqui. Então, esse é o primeiro e o segundo, por isso que a gente teve que fazer essa adaptação. Então, a gente vai trocar. Então, ao invés de escrever cosseno de x mais h menos cosseno de x, em cima vai ficar menos 2 seno de x mais h mais x sobre 2, vezes seno de x mais h menos x, também sobre 2. Que é o que está na próxima linha. Então, troquei o numerador aqui do limite por esse novo numerador, com a troca, né, de p para x mais h e q para só x. Beleza? Novamente, faz a soma x mais h, então dá 2x mais h sobre 2. E aqui, mais x com menos x, corta, fica só h sobre 2. Então, cai nesse numerador aqui, denominador aqui. Desculpe, nesse quociente aqui. Só que tem um menos na frente, daqui dessa regra, da igualdade aqui. Certo? Então, troca o sinal. Próximo passo, a mesma coisa que foi feito lá no limite fundamental. Aqui eu vou ter um seno de h sobre 2. Eu preciso de um h sobre 2 aqui também para fazer um limite fundamental aqui. Novamente, não posso simplesmente dividir por h. Desculpe, dividir por 2. Então, eu tenho que multiplicar e dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Aí eu não altero a nossa equação. Beleza? São as famosas matemáticas. Como eu falei, né, o menos aqui, a nossa multiplicação por 1, que basicamente escreveu 1 como sendo 2 dividido por 2. Só isso. Veja que dessa linha aqui para essa aqui, a gente só dividiu 2 por 2, que é a mesma coisa que a 1. Certo? Então, a gente não alterou a nossa fração aqui. Daí, o que acontece? Esse nosso 2 de baixo, que a gente acabou de colocar, vai cortar com o 2 de cima. Certo? E vai sobrar quem só? Limite, de novo. Aqui eu só troquei a ordem, tá? O segundo eu joguei para frente para poder mostrar o limite fundamental. Então vai ficar menos, o menos eu posso jogar para fora, certo? Porque é uma constante, como se fosse um menos 1, jogo para fora multiplicando. Seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2, vezes seno de 2x mais h sobre 2. Então, novamente, esse é, de novo, um limite fundamental. Sem o menos, né? O menos a gente multiplica depois. Que também vale 1, certo? Então, fica menos 1 vezes seno de 2x mais h, porque h foi para 0, sobre 2. Então, menos seno de 2x mais 0 sobre 2, que dá menos seno de x. Então, aí temos as duas derivadas das funções trigonométricas mais elementares. E com essas duas, a gente consegue fazer calcular todas as outras derivadas. Porque a gente pode utilizar as regras, regra do produto, regra do quociente, para poder calcular as demais. Por exemplo, a próxima. A próxima é a derivada da tangente. Só como a gente escreve a tangente? É seno sobre cosseno.
certo? Então a gente pode usar a regra do quociente para calcular a derivada da tangente. Porque se for para calcular pelo limite, é bem longa, essa é mais longa do que do seno e do cosseno. Então a gente usa a regra do quociente para simplificar nossas contas. Beleza? Então, a derivada da tangente, melhor dizendo, do tangente trigonométrico. A gente já sabe quanto que dá do tangente hiperbólico, é bem parecido, né? Mas vamos fazer agora para as trigonométricas. Então, como é seno sobre cosseno, é a derivada do de cima, regra do produto, né? Derivada de cima, vezes o de baixo sem derivar, que é o derivado de cima, vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada de baixo. Beleza? Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, derivada do seno fica mais cosseno, e a derivada desse mais cosseno dá menos seno, que a gente acabou de ver aqui de trás, ó. Menos seno, derivado do mais cosseno é menos seno. Então, vai descer. Derivado do seno, cosseno. Já tinha um outro cosseno, então cosseno vezes cosseno, menos seno, esse menos da regra do quociente, né, da divisão. Seno vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vai fazer um jogo de sinal, menos com menos, mais. Certo? Então, vai ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos com menos, mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x. Certo? Da identidade trigonométrica que a gente viu, a primeira identidade e mais fundamental é a identidade trigonométrica que a gente viu lá no primeiro bimestre. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, a gente sabe que vale 1. Então, na verdade, a derivada da tangente fica sendo 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado.